Olá galera, mais um vídeo agora na rede e hoje estamos aqui com a nutricionista Luciene e hoje vamos abordar o assunto na área da saúde, que é o emagrecimento. As pessoas se perguntam, né, por que se engorda demais, o que pode comer, o que não pode, e hoje estamos com uma pessoa aqui que vai esclarecer para você sobre a alimentação. Seja bem-vindo, Luciene, nutricionista. Na verdade, o que engorda não é o alimento em si, mas a quantidade de calorias que você está consumindo. Então, quando a pessoa sabe o quanto ela deve comer, fica mais fácil da gente identificar dentro dessas calorias diárias que a pessoa precisa, a gente colocar e selecionar os alimentos que são mais saudáveis. O importante é não ultrapassar as calorias que as pessoas precisam naquele dia. A gente escuta muitas perguntas. Qual o tipo de alimento que ela deve consumir antes do sono? A gente entende que quando a gente acorda, mais pelo horário da manhã, a gente tem um metabolismo mais acelerado. Então a gente deve consumir os alimentos um pouco mais calóricos, para dar energia, para a gente passar o dia bem, né? Quando vai chegando mais o horário da tarde, da noite, é mais interessante a gente escolher os alimentos com menos calor, com menos caloria. Por quê? Porque a digestão vai ser mais lenta, né, nesse período, então a gente precisa facilitar esse processo de digestão. Então o importante é a gente não dormir, né, sem ter feito uma boa digestão. Então os alimentos mais leves são mais indicados para esse horário, mais para o final da tarde, mais para a noite, na hora de dormir, assim. O jantar a gente escolhe sempre alimentos mais leves. Certo. Para as pessoas que querem perder peso, que procuram academia para estar sempre malhando, tentando reduzir medidas, o que são indicados para essas pessoas que buscam emagrecer? Eu poderia deixar aqui alguma dica, né? Mas assim, isso é muito individualizado, porque a gente tem que ver a questão de como que é a rotina de cada um, como que eles vão, o quanto de exercício, que tipo de exercício, qual a idade, peso, altura, o quanto precisa emagrecer. Então tudo isso a gente precisa fazer um cálculo, mas assim, no geral, a gente precisa consumir menos calorias, se a intenção é emagrecer. Dentro dessas calorias diárias, a gente escolher sempre alimentos mais saudáveis. E na questão de academia, verificar, né, as questões são diferenciados os cálculos, mas a gente procura ver a quantidade de proteínas, a quantidade de carboidratos. Então isso tudo tem que ser muito bem calculado conforme o tipo de atividade física, o que você está consumindo, a sua rotina, suas preferências alimentares. Então a gente tem que fazer uma avaliação bem completa, observando vários fatores. Na verdade, nada mais é do que procurar um profissional da saúde, tipo um nutricionista, para fazer uma bioimpedância, para calcular o peso, ver que tipo de alimentação que a pessoa está consumindo. É isso mesmo? Na verdade, quem tem habilitação, né? Quem pode prescrever uma dieta é somente nutricionista. Então isso é exclusivo da nutrição. Nutrólogo, médicos, nenhum profissional da saúde pode prescrever um plano alimentar. Mas, claro que todos nós sabemos o que é saudável, o que não é. Quando você procura um endocrinologista, ele pode tirar lá uma folha de gaveta com algumas instruções, mas nada assim calculado diretamente para a pessoa. Então, o personal não pode te indicar suplementos sem saber se você pode consumir, se você tem alguma disfunção renal. A gente tem que ver várias questões, diabetes, estilo de vida, não só academia, quanto você trabalha, que tipo de trabalho você exerce, as suas preferências alimentares, né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar numa consulta. Então, sim, é a melhor indicação, né? A gente poder procurar um profissional de saúde na área de nutrição para fazer a avaliação nutricional, né? Fica bem óbvio, mas muita gente vai ao endocrinologista, é importante, porque a gente precisa também dessa questão
hormonal, saber como que estão os exames. Então, fazer um check-up geral. Se fosse para dizer que pelo menos 2 profissionais, seria o endocrinologista e o nutricionista, para começar. Depois, se a gente encontrar algum problema nos exames, ou em a gente perceber que precisa de mais algum outro profissional, né, além do profissional de academia, do educador físico, mas aí seria um cardiologista, alguma coisa assim, mas teria que ter uma indicação para isso. Gente, aí fica a dica. Aí, às vezes você está tentando fazer um plano alimentar sozinho, né? Você precisa de um profissional. Porque chegando lá, o profissional vai fazer o quê? Pedir exames, vai fazer uma avaliação mais certa, vai saber o que você pode comer, o que não pode, não é isso? Isso. O que a gente precisa ver também é toda essa questão de exames. Não só para poder suplementar vitaminas e minerais, mas até também para poder orientar, né? Então, se a pessoa tiver diabetes, por exemplo, a gente já tem um tipo de orientação diferenciada, um tipo de exercício, de alimentação, né? Então, mas para o emagrecimento, no geral, a gente precisa focar um pouco, principalmente no meu trabalho eu vejo muito isso, eu tenho focado mais agora na parte comportamental, porque muitas pessoas, assim, 90% de quem procura a gente com sobrepeso, obesidade, sabe se alimentar certinho, conhece todas as dietas que existem, inclusive trazem as dietas para eu conhecer, né? E aí eu digo muito assim para eles, olha, a dieta ela tem data para começar e data para terminar, por isso que é o nome dieta. Ela é restritiva de algum nutriente para algum fim. Para o fim de emagrecimento é reeducação alimentar que a gente precisa fazer. As dietas a gente pode entrar num acompanhamento nutricional, mas ela vai entrar pontualmente. Ela vai entrar num determinado momento, quando você já tem uma reeducação alimentar, já adquiriu hábitos de vida, a gente já trabalhou as questões comportamentais, do comer emocional, vários aspectos antes da gente pensar em entrar com uma cetogênica, por exemplo, com jejum intermitente. Então as pessoas têm que estar muito bem preparadas para entrar em dietas. As dietas, elas funcionam, essas que a gente pega na internet, porque elas são restritivas de calorias. Então, se você come muito errado e de repente você tira o café da manhã e chama isso de um jejum intermitente, com certeza você vai emagrecer. Só que não emagrece com saúde, não emagrece a longo prazo. Então, quando para de fazer dieta, não aprendeu a comer. Então, quando vai passando o tempo, fala, nossa, eu pesava 70, fiz o jejum, fiquei com 65, parei o jejum, estou com 80. Então, a pessoa faz o reganho, né, de peso muito maior do que quando ela começou uma dieta dessa sem orientação correta. Então, o indicado é a gente fazer uma reeducação alimentar, pensar que é um processo, ou seja, é a longo prazo, pensar que nesse longo prazo muitas mudanças precisam acontecer, e entre essas mudanças e estratégias a gente pode usar como as dietas, pontualmente falando, com data para começar e data para terminar. Tem que ser tudo muito bem orientado para não causar nenhuma desnutrição, né? Porque emagrecer é um conceito e ter saúde é outro, tá? Então a gente precisa associar as duas coisas, emagrecer com saúde, que é o que a gente ensina na reeducação alimentar. Certo? Muito bom. O que as pessoas perguntam também vitaminas, por exemplo. Muitas pessoas confundem vitamina, que vitamina engordam, que vitamina, eu vou tomar vitamina, se eu estou fazendo dieta eu vou engordar. Qual que é a indicação para as pessoas que fazem dieta por conta e não se preocupam em suplementar uma vitamina? O que você indica para essas pessoas? Tanto comer bem, praticar exercício físico regularmente, ter uma mente, né, equilibrada, a gente também precisa de uma suplementação. Então isso é básico. Como que é a alimentação? Mesmo que a alimentação seja saudável, a suplementação ela tem que acontecer. Para todas as pessoas que treinam, para todas as pessoas que se alimentam bem,
sempre a gente tem que estar suplementando. Quanto de suplementação? Aí a gente vai avaliar exames. Então, se você tem uma deficiência ou uma carência nutricional, essa suplementação ela vai ser maior e específica para a quantidade que você precisa. Quando você chega num limite saudável, você continua uma suplementação para ela manter os níveis saudáveis, porque mesmo você se alimentando bem, tem as questões absortivas. Então, você pode estar consumindo uma quantidade, por exemplo, de B12 suficiente, mas ela não está sendo bem absorvida. Então, mesmo você tendo uma saúde, uma alimentação, se preocupar com uma alimentação saudável, é importante sempre estar fazendo uma suplementação básica e mínima. E também já me perguntaram muito se, por exemplo, quando a gente tem uma deficiência de uma vitamina ou de um mineral, é só eu comer certo que ele volta para o valor correto? Não. Quando a gente tem uma deficiência ou uma insuficiência, né, de algum mineral ou vitamina, é somente com suplementação que a gente consegue chegar num valor ideal. Aí depois sim a gente mantém com uma alimentação saudável e mantém também com uma suplementação básica. A suplementação ela só vai ser maior quando tiver carência ou deficiência. Mas de qualquer forma, o saudável seria a gente estar sempre suplementando pelo menos as questões básicas aí de vitaminas e minerais. Ô Luciene, é o seguinte, a gente escuta muito também nos bastidores, a pessoa, ela chega a uma certa idade, o organismo fica mais lento para produzir hormônios, para absorver as vitaminas da alimentação, isso é verdade? Sim, por questões do próprio envelhecimento celular. Mas a gente não pode encontrar isso como desculpa, né? Tem muita gente que fala assim, eu estou engordando, mas também com a idade a gente vai engordando. Tem um pouco de verdade nisso, porque nosso organismo vai ficando um pouco mais lento mesmo nas questões absortivas e hormonais. Então a gente precisa sempre estar acompanhando anualmente com o endócrino. Esse endocrinologista ele precisa estar bem antenado, né, com essa suplementação hormonal, porque aí a gente faz toda uma correção medicamentosa com hormônios, é só médico, né, nutricionistas não podem prescrever hormônios, né, que é medicação. E aí, juntamente com essa questão hormonal, as mulheres, por exemplo, na menopausa, né, elas precisam fazer a reposição hormonal com a indicação médica, do jeitinho que precisa para cada uma, e a alimentação e a atividade física precisa estar sempre acontecendo. O que acontece é que a gente nunca treinou na vida, nunca comeu bem. Certo. Aí chega aos 40 anos, fala, nossa, parece que está caindo tudo, né? E caindo mesmo, no sentido de cair. Então precisa fazer uma suplementação, precisa fazer uma orientação nutricional, precisa ir no endocrinologista repor, né, se for necessário, os hormônios, porque a gente pode pensar assim, eu nem estou na idade de uma menopausa, porque eu deveria me preocupar com isso. Muitas vezes a gente entra numa menopausa precoce. Então existem muitas mulheres com 30 e poucos anos, 28 anos, que entram no processo de menopausa. Então a gente precisa tratar, né, vai ver com a medicação certinha, através do médico, endocrinologista, para depois a gente pensar que meu corpo está, desculpa, a gente dizer que envelheceu e que está envelhecendo e justificar isso com excesso de peso e a falta de atividade física. Certo. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. Imagina, essa foi uma entrevista que a gente fizemos com você. Para você que tem dúvida em alimentação, em perder peso, em perca